Raulzinho vai compartilhar conosco a palavra de Deus. Ricardinho está registrando a ata lá da Assembleia. No final, só vou tocar nos assuntos, porque primeiro é a palavra de Deus. E lá no final ele vai fazer o último parágrafo, falando a respeito dessa mudança dos endereços aqui da Vide, e ao mesmo tempo da doação, aliás, venda, nós vamos falar sobre isso, por que tem que ser venda e não doação, do carro da Vide para o Zezé. Tá bom? Ok. Então, Raulzinho, está com você. Vem cá, Mica. Deixa o Levi aí, vem cá. A alegria do nosso coração é muito grande e a gente vem esperando esse momento já faz uns 8 meses, né? De compartilhar com vocês, que são a extensão da nossa família, um pouco do que a gente vai fazer, né? Por que a gente está indo embora. E vocês já devem ter ouvido sobre Croácia, meu pai falar que a gente vai para a Croácia, e aí, em outro momento, vocês escutam que a gente está embarcando para a Suíça. Então, a gente vai explicar um pouquinho, assim, rapidamente, o que a gente vai fazer e como que isso vai acontecer. Então, essa é a nossa família, né? Quando o Levi estava bem pequenininho. Bom, o começo de tudo, eu acho que a gente já compartilhou aqui uma vez, mas para quem não estava aqui, esse sonho com relação à Croácia começou quando o Raul e eu ainda estávamos noivos. A gente não tinha intenção de sair do Brasil tão cedo. A gente queria casar, né? Noivo quer casar. Então, a gente queria casar. E um dia Deus deu um sonho para o Raul com as cores da bandeira. Essa é a bandeira da Croácia, tem ali também, né? E ele teve um sonho com esse quadriculado, com as cores da bandeira. Assim, foi um sonho meio visão. E aí, quando ele acordou, ele orou e falou: Deus, se for algo para nós como família, né, o Senhor mantenha isso no meu coração, bem aquecido. Se não for, eu vou esquecer. E aí ele não se esqueceu. E depois de uns 4 dias, o Raul compartilhou comigo e falou assim: Mica, eu acho que Deus tem alguma coisa na Croácia para nós. Até então, pelo menos, eu não sabia nada de Croácia. Eu não sabia nem que essa era a bandeira da Croácia. O Raul conhecia a Croácia por causa de futebol, né? Então, assim, só que a gente começou a orar, pesquisamos algumas coisas sobre a Croácia e Deus plantou uma semente de amor muito grande no nosso coração com relação a esse país que a gente não conhece. A língua é bem difícil, né? É tipo um russo. Então, aí a gente começou a pesquisar algumas coisas e descobrimos em Deus que ali é o lugar que Ele tem para nós. A gente não sabe por quanto tempo, mas aí a gente começou a se preparar para isso. Bom, a gente está aqui no Brasil, a Croácia fica na Europa, então a gente atravessa o mar. E ali, ó, tem aquele localizadorzinho ali é a Croácia. É um país meio em formato de ferradura. Entre a Itália e a Croácia tem um mar que chama Mar Adriático. Então, dá para atravessar para a Itália de barco, né? Mas a Croácia é aquele país ali e faz parte da antiga Iugoslávia, né? Então, aí, mais especificamente, ali vocês estão vendo, essa é a Croácia, nesse formato. Croácia é vizinha da Sérvia, onde o pessoal do Projeto Europa passou algum tempo, né? Eles não têm um relacionamento muito bom entre eles. Mas a nossa intenção, até então, é irmos para uma cidade chamada Split, ali numa bolinha maiorzinha ali embaixo, eu marquei. Chama Split, é uma cidade bem turística. A Croácia tem muitas ilhas e é um país muito turístico, muito bonito, mas não é por isso que a gente está indo. A gente está indo por obediência ao Senhor. Então, a nossa intenção é morar nessa cidade de Split. Tudo pode mudar. A gente pretende fazer uma visita à Croácia ano que vem, mas está nas mãos de Deus, né? Bom, algumas informações. A Croácia, ela é mais ou menos do tamanho do estado da Paraíba. Tem mais ou menos 50 mil quilômetros quadrados. E a moeda lá chama kuna croata. R$1 é 1,70. Então, o real é um pouco mais valorizado do que a kuna croata. E a religião é
A maioria das pessoas lá são católicos romanos. E uma coisa muito interessante que a gente descobriu, conversando com algumas pessoas, vendo alguns relatos de missionários, é que a cultura croata é muito atrelada ao catolicismo. Então, eles consideram qualquer outro tipo de cristianismo, assim, ou os evangélicos, adventistas, protestantes, como seita. Então, eles não aceitam, não gostam. E existe uma perseguição na Croácia que não é uma perseguição igual é no Oriente Médio, de matar, mas é de uma exclusão social. Então, se você se torna cristão, protestante, por exemplo, e deixa de ser católico, deixa de ir à igreja católica, você dificilmente vai ser aceito na sua própria família. Então, por exemplo, o padre, ele tem o costume de visitar as casas, abençoar as casas. Se ele descobre que tem um cristão dentro da casa, ele nega a bênção para aquela casa. Então, a família automaticamente exclui, meio que deserda a pessoa para que receba a bênção do padre. Então, assim, a gente está indo para um lugar que existe uma perseguição, mas que é uma coisa bem sutil. E nisso a gente quer discipular pessoas e caminhar com gente e viver na Croácia, né? Assim como nós aqui vivemos em Uberlândia e somos missionários onde Deus planta a gente, é isso que a gente quer fazer lá. Bom, e aí Deus nos deu um esquema, assim, uma visão para onde a gente está indo, um objetivo. Né? E o nosso objetivo é acolher, instruir e discipular pessoas, principalmente croatas, pela palavra de Deus, através do nosso, meu e do Raul e do Levi, do nosso relacionamento e serviço, para que eles descubram a sua identidade em Cristo e, assim, eles possam discipular, acolher e instruir outras pessoas. Então, a gente quer multiplicar mesmo. Né, lá na Croácia, treinar gente, andar com gente, ser luz, trombar com gente, perdoar, pedir perdão, e assim, para que essas pessoas cheguem a uma identidade no Senhor, não em igreja, não em religião, mas no Senhor, descubram quem elas são, ao ponto de fazerem isso com outras pessoas por onde eles forem também. E nisso, Deus nos deu uma estratégia que é um sonho para nós. A gente já compartilhou com algumas pessoas e é uma coisa que nos deixa muito animados. A gente tem a intenção de abrir uma cafeteria junto com um hostel, tipo um mini hotel, né? E a gente tem um nome que é Milk and Honey, que é leite e mel em inglês. E isso surgiu, o desejo de abrir esse lugar surgiu porque Deus nos chamou para relacionar e servir pessoas. Né? E que lugar melhor para servir e relacionar do que numa cafeteria. E aí, o Cirleizinho fez a logo já para nós, tudo bem bonito, a gente está bem animado com tudo. Mas é um trabalho a longo prazo, claro. E, nesse momento, a gente está numa fase de oração e quando a gente for visitar a Croácia, a gente vai ver com mais assim, precisão como que isso funciona, a cultura lá, como que recebe esse tipo de estabelecimento. Mas umas coisas que a gente já descobriu é que ir para a cafeteria também faz parte do croata. Diferente do que muita gente pensa, os croatas, apesar de serem europeus, eles são muito calorosos e muito relacionais. Então, geralmente, faz parte deles irem para a cafeteria um com o outro como um convite para um relacionamento mais profundo. Então, se eu chamo o Bonde, por exemplo, para ir na cafeteria comigo, não é pelo café, mas é porque eu quero passar um tempo maior com ele e aprofundar o nosso relacionamento. Então, a gente quer ter esse lugar de paz, né? E um lugar que mana leite e mel. Nós queremos, a nossa família quer ser essa terra boa lá na Croácia. E agora a gente está nessa fase de preparo. A gente ainda tem um bom bocado aí de preparo e a gente vai viver se preparando, mesmo estando lá, né? Mas, basicamente, quando Deus falou com a gente sobre Croácia, a gente o Raul já começou a fazer aula de inglês, a gente já começou a correr atrás, né? Porque o inglês é muito importante. Se você sai do Brasil para se comunicar, você precisa do inglês. Para aprender o croata, é muito difícil achar alguém que fala português e croata para nos ensinar do português para o croata. Então,
a gente está se aprofundando no inglês para aprender a língua também. A gente tem uma rotininha de estudos e oração. Depois que o Levi nasceu, isso aí ficou meio capenga, mas a gente ainda tem na nossa rotina um tempo dedicado para isso, para estudar e orar pela Croácia. O Raul fez um curso básico para barista, então ele aprendeu técnicas de fazer café não, porque café nasce, né? Mas técnicas de passar o café, de coar e de não sei o quê, depois vocês podem conversar com ele. Então, ele fez esse curso como um passo inicial para isso que a gente quer. Nós também, desde janeiro, estamos investindo pesado em nosso tempo, com pessoas, estabelecendo parcerias, levantando parceiros para isso, porque os desafios são muitos. Mas Deus tem... O mais precioso disso tudo não é que Deus tem suprido a nossa necessidade, mas Ele tem revelado mais dele para nós e para aqueles que têm caminhado conosco. E tem, como a Larinha disse, né, a gente louva a Deus pela vida dessa igreja que tem a visão, que tem aprendido de Deus essa visão de missões, de investir, porque isso aqui não é um projeto meu e do Raul e do Levi, né, da nossa família, mas é um projeto de Deus que Ele escolheu, através da nossa vida, em parceria com muitas pessoas, fazer algo na Croácia. E isso alegra muito o nosso coração, porque a gente não está sozinho, né? E por que a gente vai para a Suíça? Nós vamos para Jocum Lausanne, né? A gente vai passar 1 ano e meio lá, mais focados em treinamento e discipulado, que é o que a gente quer fazer na Croácia. Então, a gente, lá em Lausanne, que é uma base bem conhecida, a Alice e o Dudu, eles moram lá também. A gente não está indo por causa deles. Isso é um bônus, muito bom, por sinal, mas não é por causa deles, mas é porque a base tem toda uma estrutura que vai nos capacitar a ir para a Croácia, né? E a gente vai estar lá bem pertinho. Então, antes de 2020, que é quando a gente pretende mudar para a Croácia, a gente vai fazer pelo menos umas 3 visitas à Croácia para a gente orar, estabelecer os contatos, ver direitinho como que funciona, o que funciona, reajustar o nosso projeto, aquilo que funciona lá, né? Então, um resumão do que a gente vai fazer dia 22 de junho, sexta-feira, nós vamos para a Suíça para trabalhar, para sermos treinados nessa questão de treinamento e discipulado. E dentro da base da Suíça, tem uma cafeteria que recebe as pessoas. Então, a gente quer muito se envolver com isso, para já começar a pegar o ritmo, aprender bastante sobre isso. Em 2019, a gente pretende fazer essas visitas à Croácia também, ainda estando na Suíça, ainda sendo treinados, mas a gente pretende visitar a Croácia pelo menos umas 3 vezes antes de irmos, né? E aí, para firmar os nossos contatos e orar na terra. E em 2020... Esse processo de mudança para a Croácia mesmo. Muita gente pergunta, mas vocês já vão direto da Suíça? Esse é o nosso desejo, mas a gente não sabe como que vai funcionar com relação ao visto. A Croácia é um país que entrou na União Europeia faz muito pouco tempo, então as leis estão mudando ainda. Então, assim, a gente não sabe daqui a 1 ano e meio quais serão as leis para a permissão da gente entrar lá na Croácia. Então, isso aí a gente está indo com calma, a gente já tem pesquisado algumas coisas, mas, querendo ou não, o processo de visto é mais na hora, assim, quando você já tem uma data exata. Mas é basicamente isso. 2020, se Deus permitir, nós estaremos indo para a Croácia e queremos muito, desde já, estender o convite para vocês estarem lá com a gente, né, na Croácia, fisicamente mesmo. Ir lá tomar um café com a gente, passar umas férias, já passa na Suíça, já visita Tiagão também na Espanha. Então, a gente está muito feliz. E hoje é um dia muito especial para nós, né, que é o último dia físico em algum tempo que a gente vai estar aqui na nossa igreja. E é um dia de muita alegria. E eu queria muito que fosse um dia de muita alegria, porque a gente está em obediência ao Senhor. E não existe alegria maior do que essa, do que ver meus filhinhos andarem na verdade. Então, é muita alegria, mas eu estou chorando. Então, muito obrigada, Vide. A gente tem um carinho muito especial
por todos vocês. De certa forma, vocês são nossa família. Uma coisa que eu amo aqui na vida são os almoços, que nos dão a oportunidade de conhecer gente nova, de sentar com gente diferente. E, assim, eu sou bem secona, né? O Raul fala que eu sou geladeira de perninha. Mas eu amo muito a vida de vocês e muitas vezes eu não consigo expressar isso de uma maneira muito, muito clara. Mas eu amo cada um de vocês e a gente espera vocês lá na Croácia, tá bom? Beijos. Glória a Deus, irmãos. Hoje eu já acordei chorando. Mas, como a Mica disse, é um sentimento de alegria por estar obedecendo a Deus, por estar fazendo a vontade de Deus. Isso basta para mim e para minha família. Apesar que, claro que eu queria que o meu filho crescesse com a família perto, mas a gente entende que o que vai passar para a eternidade, o que vai fazer parte do reino de Deus é a obediência ao Senhor, e isso é suficiente para nós. E a gente fica muito feliz com isso. Amém? Eu quero compartilhar uma meditação rápida com vocês. Eu não sou muito de falar em microfone, mas Deus me deu uma palavra bem simples, que traz um pouco do que a Mica disse, né? Eu acredito que a nossa vida cristã, ela tem vários pilares, e um desses pilares é a oração, né? E isso tudo que a Mica falou, compartilhou aqui, nasceu através de oração, nasceu através de um relacionamento com Jesus, através da meditação. Então, eu incentivo a você, se você não tem uma vida de oração, você reveja o seu cristianismo, aquilo em que você acredita, porque é isso que nos move, é isso que nos faz ter revelações constantes com Deus, é através da oração e meditação constante com Deus. Amém? E bem no início, quando eu e a Mica a gente estava namorando ainda, a gente morava aqui na Jocum Cerrado, aqui embaixo, e teve um dia que eu e ela, a gente foi orar na capela juntos, colocar diante de Deus nosso relacionamento, o que Ele queria sonhar para nós como família. E foi muito interessante que, quando a gente começou a namorar, eu e a Mica, eu já tinha certeza de que eu ia casar com ela. Então, a gente já, desde o namoro, já começamos a orar e perguntar para Deus o que Ele queria de nós como família, né? Depois que a gente fizesse mesmo aliança entre nós dois e principalmente Deus. Então, bem antes, a gente já estava buscando esse discernimento de Deus, buscando orientação. E uma das coisas que ficou bem marcadas para nós foi uma oração que a gente fez, que a gente não queria ter muito dinheiro, ganhar dinheiro, e nem ter pouco dinheiro, mas ter o suficiente para a gente viver tranquilos, ajudando as pessoas que estão ao nosso redor e fazendo aquilo que Ele quer de nós, né? Então, essa oração ficou muito marcada para nós como família, e a gente tem buscado isso constantemente, né? Viver isso, colocar isso em prática. É engraçado que toda vez quando a gente ganha uma oferta a mais, a gente já sabe que essa oferta é para a gente dividir ou para a gente já passar para alguém que Deus colocar no nosso coração. A gente tem absolutamente certeza de que aquilo que a gente ganha, aquilo que às vezes aos nossos olhos é grande, não é só para nós, mas é para dividir com o outro. Tem muitas pessoas que andam perto de nós e se a gente dá um pouco do que a gente tem, a gente consegue viver bem juntos e sempre fazendo a vontade de Deus. Isso foi marcante para nós, bem no nosso início do nosso namoro, né? E graças a Deus, a gente tem buscado viver isso dia após dia, graças a Deus. Então,
Eu queria só compartilhar um texto com vocês, que fica em Provérbios 30, que basicamente encaixa perfeitamente nisso que eu acabei de falar para vocês, nessa oração que a gente fez lá na capela. Provérbios 30, do 1 ao 9. Fala assim: são estas palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo, Deus não está comigo. Estou desamparado, sou mais animal do que gente. Não tenho inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é Ele? E quem é o filho dele? Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó Deus. E quando eu meditei nessa palavra, Deus me lembrou na hora essa oração que eu e a Mica fizemos lá na capela da Jocum. E o mais interessante é que Deus, a palavra de Deus, ela é muito rica, e se não for o Espírito Santo nos revelando coisas novas, a Bíblia por si só, ela é um livro, mas quando o Espírito Santo de Deus traz a revelação para você, você pode ler o mesmo versículo umas 10, 20 vezes, que a revelação de Deus vai ser diferente para nós. Isso é que faz total diferença na nossa vida cristã. O Espírito de Deus que habita em mim, que habita em cada um de nós aqui, que crê e aceita Jesus como seu Salvador. Isso é de fato o tchan do Evangelho, porque a gente pode... Eu já li vários versículos, os mesmos versículos, mas a revelação é diferente, dia após dia, né? E de fato, quando eu li isso aqui, na hora o Espírito Santo falou assim: Raul, você fez essa oração com a Mica há um tempo atrás, mas o que eu quero de você é que essa busca seja constante, dia após dia, todos os dias. Eu quero que você tenha essa mente aqui, essa mente de que não é a nossa força, não é nada nosso, o Levi não é nosso, o dinheiro não é nosso, mas o que a gente tem que pedir todos os dias para Deus é essa mente de Cristo, para que a gente possa viver o Evangelho de fato, que a Bíblia nos ensina, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso, quando Deus falou comigo, porque várias vezes eu passei por esse versículo e a revelação foi diferente para nós, né? E o que eu quero estender para nós aqui, como igreja, é que quando você faz essa oração para Deus e Ele fala algo com você, Ele vai colocando na sua vida desafios, desafios que eu tenho vivido agora, que eu vou viver, é um grande desafio, né? O que eu, às vezes, converso com a Mica, eu falo: Mica, eu estou com medo e eu não sei como vai ser lá, meu inglês não está 100%, né? Mas eu estou lutando para isso, mas eu estou com medo, Mica, e graças a Deus a minha esposa é uma mulher de Deus, e ela sempre fala: não, Raul, você vai dar conta sim, a gente está junto, é Deus que está nos chamando para fazer essas coisas, então fica firme, vamos lá, né? Então,
E o que eu tenho feito, né? O que a gente tem feito diante desses desafios? Qual tem sido a minha oração? Qual tem sido a nossa oração como igreja? Você quer que Deus te livre desses desafios, ou te livre das circunstâncias? Ou ou sua oração para Deus é pedir que Ele te ensine de acordo com a vontade dEle, diante desses desafios, diante dessas circunstâncias? Porque tudo isso é para o nosso crescimento, né? E uma outra meditação que eu estava fazendo era quando os irmãos de José venderam ele. Para nós, a gente já sabe qual que é o desfecho da história. Só que se a gente lê só isoladamente essa parte, quando os irmãos vendem ele, a gente acha que é uma desgraça. Só que lá na frente, quando os irmãos dele vê ele, onde ele chegou, onde Deus colocou ele, e vê e começa a choramingar e fala: nossa, irmão, me perdoa, não sei o quê, não sei o quê. E Deus falou, e o José falou assim: para com isso agora. Tudo estava planejado conforme era a vontade de Deus para que tudo isso acontecesse. Então, irmãos, o meu convite para nós essa manhã é que a gente reflita todos os dias qual tem sido a minha oração, qual tem sido a nossa oração como igreja, qual tem sido a sua oração como homem da sua casa, como esposa da sua casa, como filhos, como empregado, como patrão, qual tem sido a nossa oração? Então, essa é a reflexão, a meditação que eu quero deixar com vocês essa manhã, e agradecer mesmo, como a Mica falou, o fato de ter essa igreja como parceira, como família, como extensão da nossa família. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu quero, diante de tudo isso que a Mica falou, nasce em oração, volta para a oração e volta sempre para Jesus. Amém?